Fluminense Sport neste sábado no Maracanã. Jogo importantíssimo pro Fluminense, como diria Cauê Rademacher, que faz lá o podcast do GE junto comigo, o jogo mais importante da história do Fluminense. Enfim, tudo que você precisa saber sobre essa partida, você sabe que você encontra aqui nesse vídeo de pré-jogo. Então, roda a vinheta. Seja bem-vindo, você guerreira de todo o Brasil, de todo mundo. Aqui é o canal Raiz Tricolor. Eu sou Gabriel Amaral, sou jornalista por formação e sou tricolor de coração. Você vem aqui embaixo, deixa o seu like, se inscreve aqui no Raiz Tricolor, isso ajuda bastante a gente aqui. E acompanha este vídeo comentando o seu palpite para este jogo que acontece neste sábado, às 21 horas, no Maracanã. O jogo é às 21 horas, no Maracanã, 9 horas da noite. E tem a transmissão do Sport TV, mas não deve ter a transmissão pro Rio de Janeiro, né? Enfim, tem aquele negócio do jogo da cidade que tá, o Sport TV não passa, mas aqui no Rio de Janeiro você vai poder acompanhar pelo Premiere. Jogo de número 54 entre Fluminense... de número 55 entre Fluminense e Sport. 22 vitórias nossas, 15 empates e 17 vitórias deles. A gente não ganha no Maracanã do Sport desde 2014. Isso porque as nossas duas vitórias em casa nesse período foram em 2016... em Julito Coutinho, e em 2020, no Engenhão. Enfim, tá na hora de voltar a fazer isso. E se você hoje não vai poder assistir essa partida, porque, pô, Gabriel, na hora eu tô ali no trabalho, então não dá pra sair e tal, vou estar dirigindo, não consigo assistir o jogo, OneFootball, baixa, o link tá aqui no primeiro comentário. Você vai receber ali, ó, notificaçãozinha marotaça no seu celular, na hora que saiu o gol, chega ali, saiu o cartão, chega ali, todas as informações, escalação e etc, tá tudo lá no OneFootball. Então, baixa no primeiro link aqui do comentário. Perdão, é no primeiro link do comentário, né, na descrição. Mas vamos lá, vamos falar de Fluminense e Sport. Isso porque esse é o pior momento, a gente tá naquele pior momento de Marcão. Mas todo mundo aí vai se lembrar de quando o Marcão assumiu o Fluminense, a torcida queria muito, pós-saída de Roger, etc. Eu até tava na casa do meu irmão, que é professor de física, e tinha um gráfico atrás, eu falei, cara, vamos lembrar que o Marcão foi assim, em 19 e em 20. Em 19 ele assume. O Fluminense estava lá embaixo, ele dá uma subida, ganha ali Grêmio, Botafogo, enfim, tem bons jogos no início e depois vem uma queda. Ele passou um mês tendo uma vitória só, acho que é um pedaço ali do início de outubro ou início de novembro, só venceu um jogo, que foi um jogo, agora não vou lembrar exatamente quando, contra São Paulo, aquele lá com gol de Marcos Paulo e tal, foi o único jogo que ele venceu. Nesse período todo, uma série de derrotas, Flamengo, Atlético Paranaense, empate com o Atlético Mineiro em casa, enfim. Teve. E depois, dali pra frente, subiu de novo, sem perder até o final do Brasileirão. Em 2020, ele assume já com o time em alta. Passa dezembro, ele assume em dezembro e fica até o início de janeiro sem vencer. Derrota para Atlético Goianiense, para São Paulo, aí toma 5 do Corinthians, não era ele, era Ailton, mas era ele no comando. E empata com o Vasco em casa, enfim, só tem a vitória contra o Flamengo nesse período. Depois disso, ele sobe e estabiliza, vencendo o Coritiba, o Botafogo, e fica sem perder até o final do Brasileiro. A arrancada precisa começar hoje. O Fluminense é o retrato do 8º lugar do Brasileirão, que é, ele ganha 2, 3 jogos, vai a 7º. Aí começa a gangorra, cai a 10º, vai a 8º, 19º, 8º, não sei, fica nessa gangorra. Fluminense com poucos jogos ali de sequência boa, consegue subir na tabela. O problema é que a parte de trás já tá chegando também, e com poucos jogos ruins, o Fluminense também passa a cair. Nesse momento que eu tô gravando isso daqui, o Fluminense é 8º, porque ainda tá tendo Flamengo e Atlético Goianiense. Se o Atlético ganhar, a gente cai pra 9º, e a situação ainda fica pior ainda pra esse jogo desse sábado. O Fluminense, que vai ter agora Sport em casa, Grêmio, Palmeiras em casa e Juventude em sequência, é uma sequência para deixar o torcedor otimista. Qual que é o problema? O Fluminense não nos permite ser otimista. E a gente começa a falar da parte de bola em campo, onde a gente vai falar sobre jogadores, escalação e etc. E Marcão vem com novidades! Para quem viu o vídeo dessa sexta-feira, em que eu comentei lá das mudanças que o Marcão fez nos treinamentos, já sabe das novidades, mas é John Kennedy, titular no Fluminense, saindo Caio Paulista. Eu não sei qual é a notícia, acho que da saída de Caio Paulista deixa o torcedor um pouco mais feliz do que a entrada de John Kennedy, porque a escalação provável é essa daqui. A linha de defesa igual, né? Marcos Felipe no gol, Samuel Xavier, Nino, David Braz e Marlon. André e Martinelli. Iago só treinou na sexta-feira e por isso Martinelli está mantido na equipe titular. Não sabemos também se já é aquela manutenção de que ele vai ficar direto, né? Não importa a lesão de Iago ou não. E na frente, as duas mudanças, né, principais, que é a saída de Abel Hernandes e a entrada de Fred como centroavante
e a entrada de John Kennedy no lugar de Caio Paulista, compondo os times a parte da frente com John Arias e Luiz Henrique. Eu botei algumas hipóteses aqui, tá? A primeira é essa daqui, um 4-2-3-1, que vira aquele modo Marcão, né? Vira 4-4-2. Os dois pontas voltam pra virar meias e John Arias vira um segundo atacante ao lado de Fred. Ou então, também citaram essa hipótese da gente ter John Kennedy nessa função por dentro e John Arias aberto. John Arias não vem jogando bem jogando por dentro, né? O pouco destaque que ele teve no Fluminense até agora foi jogando aberto pela ponta. Então, obviamente, a gente quer ver ele jogando por ali e eu gostaria de que Caio Paulista saísse, não para a entrada de John Kennedy, mas de repente vai poder a entrada de um outro jogador, até mesmo Nonato, fazer de novo esquema com 3 volantes, enfim, e botar John Kennedy para jogar de centroavante. Porque assim, a gente tem 2 jogadores que estão aí de titular e que, assim, não deveriam acontecer pela bola que jogam no momento. Só que acontece. Um deles, por moral, Fred. Tirar Fred do time, não acredito que o Marcão tenha essa moral. Enfim, nem acredito que ele pense isso. Talvez pense que justamente que o Fluminense tem um dado interessante dos 15 gols que o Fluminense fez desde que Marcão assumiu, dos 17 gols, 15 foram de atacante. Só teve um gol de Nino e um gol contra. Todos os outros foram de atacante. Então, provavelmente, o que Marcão talvez projete nisso daí também? Um time que precise de um centroavante que vá fazer gols. Mas aí vem o erro pra mim, porque John Kennedy é esse centroavante que vai fazer gols. John Kennedy jogando ele de segundo atacante. Como segundo atacante, pra mim, é a posição perfeita. Qual que é o problema? Provavelmente ele não vai ser segundo atacante, ele vai ser o meia criador. E aí é onde Marcão provavelmente vai querer inverter de vez em quando, usar essa mobilidade. Traz Fred, puxa a marcação, quando o Fluminense estiver com a bola, lembrando, a gente vai pegar uma defesa mais retrancada, vamos falar do Sport depois, puxa Fred pra entrada da área e faz a infiltração de John Kennedy, que é um cara que tem um bom poder de decisão. A gente passou um pouco disso, e acho que o gol símbolo dessa estratégia é contra o River Plate, que o Fred sai da área pra dar assistência pra Nenê. Essa jogada pode acontecer, o Fluminense vai ter que ter alternativas pra poder driblar a defesa do Sport. Essa é uma delas. Se vai dar certo ou não, eu preferia tentar de outra forma. Acho que tem outras formas que podem dar mais certo. Mas é provavelmente o que Marcão vai tentar. Mais algum detalhe a acrescentar sobre o Fluminense? Sobre a qualidade. As saídas de Caio Paulista e Iago fazem o Fluminense cair em intensidade. Só que as entradas de John Kennedy e Martinelli não querem dizer que o Fluminense, agora ficou um time lento. Não, ganha um pouco mais de qualidade na bola no pé. Ninguém duvida que John Kennedy tenha mais qualidade com a bola no pé do que Caio Paulista e de que Martinelli tenha mais do que Iago. Isso é óbvio. Mas cai um pouco da intensidade. Mas considerando que o Fluminense também provavelmente não vai exercer muito o contra-ataque contra o Sport, a maior dificuldade do Fluminense não é nem o depois que está 1-0, é até fazer 1-0, né? Vai ter que furar uma retranca, talvez. Então, com isso, talvez seja realmente a intensidade não seja tão necessária, essa intensidade e velocidade que Iago e Caio Paulista têm. Bem, vamos falar um pouco então sobre Iago, só pra fechar. Já tava surgindo várias críticas sobre Iago, vinha atuando mal mesmo. Contra o Ceará, mesmo sem ele, o Fluminense foi um time desorganizado e com pouca criação. Vamos ver se no jogo de hoje o Fluminense melhora um pouco e mostra que não depende de Iago mesmo, né? Vamos falar do Sport, vamos lá? Sobre o Sport Clube do Recife, Lucas Liozzi, confesso que é difícil falar o sobrenome dele, mas o Lucas vem trazer aqui, Lucas que é lá do NE45, do podcast 45 Minutos, vem aqui trazer informações do esporte. Vamos ouvir o que o Lucas fala. Fala, grande Gabriel Amaral, toda a galera aí do Raiz Tricolor. Eu sou o Lucas Liozzi, jornalista do podcast 45 Minutos, e tô aqui a convite aí de Gabriel, que é um parceiro do podcast 45 Minutos, para falar um pouco do esporte, que está na zona de rebaixamento, mas que mostra aí uma certa evolução. Nos últimos jogos aí tem conseguido algumas vitórias importantes, sobretudo em casa, né, na Arena de Pernambuco, com a volta da torcida. O Sport tem conseguido pontuar e tem conseguido se manter vivo na Série A do Campeonato Brasileiro, né? Por muitos jogos aí, passou um período de muitos jogos sem vencer, e ali todos davam o Sport como já um virtual rebaixado ali ao lado da Chapecoense já com um rebaixamento um pouco mais consumado, mas o Sport estava se encaminhando para isso. Muita crise política, muita crise financeira, mas aí o Sport parece que conseguiu se acertar um pouco mais no campeonato, passou a pontuar. Hoje é o primeiro time dentro da zona de rebaixamento, e aí tá indo para o Rio de Janeiro. É claro que um jogo complicadíssimo, o Fluminense numa fase ainda oscilante no campeonato, mas num nível de atuações melhores aí, uma pontuação mais alta. É difícil dizer que o Sport vai para o Rio em busca
Antes do Lucas falar sobre vir e tal, só pra vocês terem noção da importância da torcida, após a volta da torcida, o Sport jogou 4 jogos em casa, tá? Juventude, Corinthians, Santos e Atlético Goianiense. 3 vitórias e 1 empate. Só levou gol em um jogo, 1 gol contra o Juventude e fez 6 gols nessas partidas. 4 jogos, 3 vitórias e 1 empate. Isso lembrando para um time que estava afundado no Z4. E fora de casa, desde a volta do público, eu vou pegar ali um pouquinho antes, né, mais ou menos, mas enfim... o Sport já vinha de 3 resultados negativos e após a volta do público, o Sport ganhou do Grêmio lá na Arena do Grêmio, mas todo mundo tava ganhando do Grêmio e ganha ainda lá na Arena do Grêmio, só falta a gente não ganhar, mas após a volta efetiva mesmo, Cuiabá perdeu, Palmeiras perdeu, Red Bull Bragantino perdeu. Todos esses só fez 1 gol fora de casa, ou seja, de fato, a volta da torcida foi muito importante positivamente para o Sport. Que um ponto satisfaz, mas eu acho que na hora H, a depender do que acontecer durante a partida, o time aí do Gustavo Florentin, técnico paraguaio, vai se agarrar sim nesse 1 ponto, se por um acaso ele estiver pintando ali. Sport que vai ter que focar muito nos jogos em casa para ficar, mas vai ter que pontuar fora. Então existem alguns jogos aí que o Sport vai ter que tentar pontuar. Do Fluminense é 1, tem jogo do Ceará fora de casa, tem a Chapecoense fora de casa, tem alguns jogos aí, tem um São Paulo fora de casa, um jogo que o Sport só tem 1 ponto na história do Campeonato Brasileiro, perdeu todos os jogos lá, em apenas uma partida, em 2018, o Sport conseguiu um empate lá. Detalhe, né? Fluminense no Allianz Parque, mas nesse ponto aí a gente tem lá no Allianz Parque, né? A gente só perdeu lá, é meio que o Sport no Morumbi. Tá? Então, é uma situação bem complicada para o Sport, esses confrontos fora de casa, mas vai ter que pontuar. Para ficar, vai ter que pontuar fora de casa. Então, eu acredito que o Sport vai tentar uma postura aí um pouco mais agressiva em algum momento do jogo, não vai ser aquele time tão reativo. O Sport que tem como ponto forte a sua defesa, é uma das melhores defesas do Campeonato Brasileiro, mas tem como ponto fraco o seu ataque, que apesar de ter Mikael, centroavante, vindo uma grande fase, Mikael vem jogando muito futebol, vem fazendo gols, vem ajudando muito a equipe. Hoje... Mikael, que pra quem não sabe é o famoso Mikagol, né? E pior que tem essa piada mesmo. A gente aqui tem Luca Gol, eles têm Mika Gol. Vocês têm noção sobre Mikael e o tamanho do desfalque. Até o Lucas até me mandou mensagem depois, falou, pô, cara, não ficou claro ali que Mikael não joga e tal. Mikael Gustavo, então ele pediu pra acrescentar aqui, vocês entenderem a importância do jogador. Fez 2 gols contra o Atlético Goianiense na vitória que eles tiveram em casa, no jogo atrasado. Fez gol na vitória contra o Juventude em casa, fez gol na vitória contra o Grêmio fora de casa. Então é um jogador que pra eles é importantíssimo que tá fora. E o outro é o Gustavo, ele ainda vai falar um pouquinho ainda, mas Gustavo também tá fora, além do próprio Florentin, né? O próprio treinador tá suspenso também. Os 3 são por suspensão. Parece que é só ele, né? Assim, você tem uma dificuldade muito grande nos pontos. Ele tá falando de Mikael. O Gustavo é um meia que vem muito bem também. Quando ele joga na ponta, ele ajuda. Everaldo vinha bem, Everaldo conhecido aí da torcida do Fluminense, se machucou e é dúvida para esse jogo. Bárcia machucado, Neilton não joga desde o início do campeonato, então assim, e aí, ou seja, o ataque do Sport, que é, assim, é o pior ataque do Campeonato Brasileiro, né? E assim como é uma das melhores defesas, um dos piores ataques, o Sport só fez no Campeonato Brasileiro 17 gols só, é disparado o pior ataque. Depois vem um com 24 gols, ou seja, muito ruim o ataque do Sport. E aí você pega o time que já fez só isso e etc, e você ainda tira Everaldo, que meio que disputa a posição ali, ainda não é um titularzão absoluto, mas tira Everaldo, tira Bárcia, tira Neilton, tira Mikael e tira Gustavo. Ou seja, meu amigo, o poderio ofensivo do Sport aqui vai ser muito baixo. Compensação a defesa, lembrando, né? O Sport tomou só 27 gols, a segunda melhor defesa, né? Porque a do Atlético Mineiro é melhor e a do Corinthians também é melhor, mas esses 2 times têm jogos a menos que o Sport. Então, assim, vai ser, na minha visão, vai ser muito ataque contra a defesa, né? Essa segunda ponta aí do Sport tem complicado muito o técnico Gustavo Florentin. Vamos aguardar, vamos acompanhar esse jogo com muita expectativa aí, tanto pro lado do Fluminense quanto pro lado do Sport aqui no Recife. Valeu, Gabriel, valeu, galera aí do Raiz Tricolor. Valeu, Lucas. Enfim, então fica aí as falas sobre o Sport. Apesar dele falar ali sobre o Sport ter que, de repente, buscar um ponto, e etc., ter que vir aqui, não vai ser tanta retranca e etc. e tal...
dados os desfalques no ataque e a estratégia defensiva padrão, não duvido muito do que acontecerá. Só pra deixar claro, pendurados, tá? Jogadores que se tomarem cartão amarelo não jogam a próxima partida contra o Grêmio na terça-feira. Samuel Xavier, Nino e John Arias, dos titulares, e de quem tá no banco, Danilo Barcelos e Luca, se tomarem cartão amarelo também não jogam contra o time do Grêmio. A arbitragem da partida será feita... Peraí, a arbitragem da partida, agora sim. A arbitragem da partida será feita pelo senhor Jefferson. Esse é um árbitro que não é muito conhecido, então eu tenho que até consultar o sobrenome aqui. Jefferson Ferreira de Moraes, de Goiás. É um árbitro relativamente novo, apitou 2 jogos do Fluminense só na história, uma vitória contra o São Paulo nessa temporada, né, aquela do gol de Luiz Henrique no finalzinho, e no ano passado o jogo da Copa do Brasil contra o Botafogo da Paraíba. Nesses 2 jogos do Fluminense, 0 bronca. Até teve uma questão ali dele num jogo do Sport Bahia e tal, mas acho que não foi muita coisa. Que ele continue assim, sem a gente conhecer muito nome, sem a gente saber muita coisa e tal, e a gente não lembrando dele no final da partida. Bem, é isso. Hoje estarei no Maracanã, acredito eu, né? Não me confirmaram o meu credenciamento até agora. Tô achando muito estranho isso. Mas enfim, tô usando a camisa aqui da Flu Boston que mandaram pra mim. Obrigado a galera lá da Flu Boston e torcer pra que dê sorte, né? Enfim, então tem live pré-jogo, live pós-jogo. Até a próxima. Valeu!